Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Você tem liberdade de engrandecer e glorificar o nome de Jesus nessa noite. O Deus da Bíblia já está presente em nosso meio. A Ele honra, glória, louvor e toda adoração, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Só os que encontraram digam amém. Os que procuram digam glória. Glorifica que melhora. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. Em algumas versões diz, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Jesus parou e disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Senhor Deus e Pai, rendemos graça a Ti por intermédio da Tua palavra nessa noite. É um momento de palavra reflexiva, aonde possamos refletir acerca da nossa vida, assim como o Senhor nos ensina por intermédio da Tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, baseado no texto que nós acabamos de frisar nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra reflexiva que o Senhor colocou ao meu coração. E o tema da mensagem dessa noite é: por que Jesus parou? O texto que nós frisamos, em um momento diz que Jesus parou.
nós vamos entender cada detalhe, cada sentido, cada aspecto, cada motivo que fez com que Jesus parasse. Então, o tema da mensagem dessa noite é: por que Jesus parou? Qual é o tema da mensagem? Está fraco. Qual é o tema da mensagem, igreja? Aleluia. A Bíblia está expressando no versículo de número 46 que depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, estava acompanhando a Jesus uma grande multidão. Jesus estava acompanhado de seus discípulos. Além de estar sendo acompanhado pelos seus discípulos, a Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava o Mestre. Os irmãos sabem que em vários contextos bíblicos, quando a Bíblia expressa que multidões acompanhavam a Jesus, existia ali as classes de pessoas. Umas queriam vivenciar os milagres da parte de Deus, outras queriam apenas observar os milagres da parte do Senhor, para assim murmurarem e questionarem a Jesus, principalmente se fosse um dia de sábado. Então a Bíblia diz que Jesus está indo com seus discípulos, uma multidão está também acompanhando a Jesus, até que de repente Jesus se depara com uma situação, e eu quero colocar aqui pelo menos 4 aspectos relacionados ao que nós vamos falar nessa noite. E em primeiro lugar, o texto está frisando que Bartimeu, o cego, estava na beira do caminho. Ele estava sentado na beira do caminho. Ele não estava no caminho. Ele não estava no meio do caminho. Ele não estava seguindo o caminho. Não. Ele não estava trilhando pelos caminhos. Ele estava assentado à beira do caminho. Além de estar sentado à beira do caminho, ele estava esmolando, pedindo esmolas para sobreviver. Beira de caminho, aos cantos do caminho, não é o meu e o seu lugar. Então, primeiro lugar, o nosso lugar não é à beira dos caminhos. O nosso lugar não é nos cantos. Não. O nosso lugar não é na beira do caminho. O nosso lugar é no caminho, trilhando os caminhos, prosseguindo nos caminhos. Se nós formos folhear as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algumas situações em que Jesus é especialista em tirar pessoas que estavam em beira de caminhos ou estavam nos cantos. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, versículo de número 3, que Jesus, quando se encontra com o homem da mão mirrada, a Bíblia diz que o homem estava no canto, e no versículo 3, no capítulo 3 de Marcos, a Bíblia diz assim: Jesus disse ao homem da mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus estando ali, a mão do homem estava escondida, o problema do homem estava escondido, a situação, a dificuldade do homem estava escondida, não estava exposta para todos verem.
Mas quando Jesus chegou, ele olha para o homem e diz: filho, levanta-te e vem para o meio. Quando ele se levanta e vai para o meio e estende a sua mão, a mão foi restaurada. Ou seja, enquanto aquele homem estava nos cantos, enquanto aquele homem não estava no meio, ele continuava com o seu problema, ele continuava com a sua enfermidade. Mas a partir do momento em que ele obedeceu à voz do Senhor, saiu do canto e foi para o meio, aí o milagre aconteceu. Com o cego não foi diferente. O cego estava sentado à beira do caminho. Ele não estava no caminho com o mestre. Quantas vezes nos deparamos com situações em que o adversário das nossas vidas faz de tudo para nos colocar na beira dos caminhos, para nos colocar pelos cantos. Porque quando o Senhor disse: vem para o meio, ao homem da mão mirrada, é o mesmo que ele estivesse dizendo: eu quero você no meu propósito, eu quero você fazendo a minha vontade, eu quero você seguindo os meus caminhos. Não, o Deus da Bíblia não nos chamou para ficar parado, escondido nos cantos, entristecido nos cantos, magoado nos cantos. Não, é tempo de se levantar e ir para o meio, prosseguir no caminho que Deus determinou para a nossa vida. Aleluia. O cego estava sentado à beira do caminho. Mas em segundo lugar, a Bíblia diz que ele ouviu que era Jesus que ali passava. Eu vou repetir. Ele ouviu que era Jesus que ali passava. Quantas vezes a presença do Senhor está juntinho de nós e a gente não escuta? A voz do Senhor está falando com nós e nós não escuta. Ou muitas das vezes escutamos a voz do Espírito Santo, mas não damos ouvidos. É por isso que a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. É preciso ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele não enxergava, mas ele escutava. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19, assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. A Bíblia está dizendo em Tiago capítulo 1 versículo 19 que o homem ele tem que estar pronto para ouvir. E muitas das vezes nós vamos ouvir aquilo que nós não queremos. Porque quando o Senhor fala conosco, Ele faz não a nossa vontade, mas Ele faz a vontade dEle. Embora nós vamos entender um pouquinho mais adiante que o Senhor vai perguntar para Ele: o que queres que eu te faça? Mas o Senhor já tinha o seu propósito. Nós precisamos estar prontos para ouvir o que Deus quer falar a nós. Nós temos que estar prontos para ouvir os passos, a palavra, a advertência, a correção de Deus para as nossas vidas.
Nós não podemos estar prontos somente para ouvir a voz de Deus quando Ele falar para nós que a porta vai abrir, que o milagre vai acontecer, que nós vamos vencer na vida. Não, nós temos que estar prontos também para quando Ele nos corrigir. O mesmo versículo em Tiago está dizendo que o homem tem que ser tardio em falar, pronto a escutar, tardio em, é melhor escutar mais e falar menos. É por isso que a Bíblia diz que o tolo, quando se cala, ele permanece. Escute isso aqui. Olha a sabedoria que o cego teve, sentado à beira do caminho, não enxergando o mestre, não podendo visualizar a Jesus, porque ele nunca tinha visto Jesus. Mas eu imagino que quando ele escuta aquele barulho, aquelas pessoas passando, eu imagino que ele pergunta para alguém: quem é que está passando aí? Porque eu estou ouvindo que a situação está diferente, a voz dele é diferente. Quem é que está passando aí? E alguém diz para ele: é Jesus, filho de Davi. Então, primeiro lugar, o nosso lugar não é na beira do caminho. Ele estava na beira do caminho, mas ali não era o lugar dele. Segundo lugar, ele ouviu que era Jesus que ali passava. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Terceiro lugar, ele começou a clamar. Ele começou a clamar. Quando ele escuta que é Jesus que estava passando, ele começa a clamar. Ele percebe que era a sua oportunidade. Ele não se conformou com o problema que ele estava, com a situação que ele estava, com a enfermidade que ele estava. Então ele começa a clamar ao Senhor. No Salmos 18, versículo de número 6, o texto diz assim: o salmista expressa dizendo: na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O salmista está dizendo: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu, atendeu o meu clamor, porque o meu clamor chegou aos seus ouvidos perante a sua face. Quando nós falamos com Deus aqui na terra, a nossa oração ela sobe diante da face do Senhor. É por isso que o diabo faz de tudo para tirar o nosso foco, para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa esperança, para acabar com a nossa fé, para destruir nossos projetos e nossos sonhos. E quando nós começamos a orar, a clamar, a falar com Deus, Ele faz de tudo para nos calar, para nos parar, para nos frustrar, para nos impedir. Mas a nossa oração sobe diante da face do Senhor nosso Deus. Por isso que em Jeremias 33:3, um texto bem conhecido diz assim: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor está dizendo: clama a mim. O Senhor está falando: clama a mim e respondeste. O Senhor está dizendo: se você clamar, eu vou responder. Está com problema? Está na prova? Está no deserto? As portas se fecharam? O milagre não aconteceu ainda? Clame ao Senhor, continue clamando, continue pedindo, continue buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Ele começou a clamar.
Como é que ele clama? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a clamar, o texto é muito claro em frisar, no versículo de número 48, que muitos o repreendiam para que se calassem. Uma partícula dos que estavam com Jesus começam a repreender ele, dizendo: cala-te. Quem sabe alguém dizia assim: o mestre não vai te ouvir, a sua situação não tem mais jeito, o seu problema não tem solução, os médicos já desenganaram você. Mas é quando a situação chega no ponto final da estratégia, do ponto humano, é aí que o Deus da Bíblia entra em ação para fazer milagre. É quando a situação, as circunstâncias dizem não, que o Deus da Bíblia entra para fazer milagre acontecer. Quanto mais eles repreendiam, a Bíblia diz, quanto mais repreendiam, era mais aí que ele clamava. Aqui nós aprendemos uma grande lição, que todas as vezes que estivermos enfrentando uma provação, uma dificuldade, um grande desafio, alguém ou as circunstâncias vai fazer de tudo para nos fazer parar. Vai ter dia que o diabo vai soprar no nosso ouvido, dizendo: não adianta você clamar, não adianta você orar, não adianta você pedir, não adianta você buscar. O diabo é tão sagaz que ele vai lançar pensamentos dizendo: o Senhor virou as costas para você, o Senhor não está nem aí para você. Aonde é que está o teu Deus? Mas o cego nos ensina, não na teoria, mas na prática, que o negócio dele era com Deus da Bíblia. Ele não estava dando ouvido à multidão, aos que falavam para ele se calar. Não. Ele estava buscando o Deus da Bíblia. Ele estava clamando pelo seu propósito. Ele estava clamando pelo seu milagre. Clama-me e respondeste-ei, diz o Senhor nessa noite. Não importa qual é o problema que você está enfrentando, não importa se lançaram palavras de maldição contra você, não importa se falaram que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que teu sonho não vai se tornar realidade. O teu negócio é com Deus. Continue clamando a Ele, continue buscando a Ele, continue adorando a Ele. No momento certo Ele vai agir. Se ele tivesse se calado naquele momento, ele não teria recebido o milagre da parte de Deus. Se ele não tivesse insistido, ele não tinha recebido a vitória. Se ele tivesse dado ouvidos à voz do adversário, o milagre não teria acontecido. Eis aí uma questão: qual é a voz que você está dando ouvido? A quem você está escutando? A quem você está ouvindo? Eu costumo dizer que não tem coisa pior do que andar perto de pessimista. Não tem coisa pior andar de quem é incrédulo, de quem não tem fé em Deus, de quem não acredita em Deus, de quem não confia que Deus faz milagre, que Ele opera sinais de maravilhas e prodígios. Coisa linda é andar perto de quem confirma a tua bênção, o teu propósito, o teu milagre. Quando você comenta com alguém, a pessoa diz: vai dar certo, vai acontecer, Deus é contigo, Ele vai te ajudar a conquistar o teu propósito com Deus. Não deis ouvidos à voz do vil tentador. Não.
Não tens ouvidos a voz de Satanás? Não. Não tens ouvidos a voz dos demônios? Não. Não tens ouvidos a voz dos feiticeiros, a voz dos amaldiçoadores? Não. Tens ouvidos a voz de Deus. Aleluias. Aleluias. Se Deus está falando com você que Ele vai te honrar, a palavra é de Deus para a tua vida, a promessa é de Deus para a tua vida, o propósito é de Deus para a tua vida. Estão falando, deixa falar. Estão amaldiçoando, deixa amaldiçoar. Estão desacreditando, deixa desacreditar, porque Deus garante a tua vitória em nome de Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi, cala, está incomodando o mestre, ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tens compaixão de mim. É que nem quando Jairo foi até Jesus, clamando ao mestre porque sua filha estava à beira da morte. E Jairo dialogando com Jesus, e chega ali um dos serviçais de Jairo, diz: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. O Senhor vira e diz: não, Jairo, a tua filha não morreu, ela dorme. Ou seja, o que estás passando não é para a morte, mas é para a glória do Deus da Bíblia. O que tu passas não é para a tua vergonha, não é para o teu fracasso, não, é para que o povo veja, os teus inimigos vejam, Satanás veja, a oposição veja, que o Deus da Bíblia vai honrar você, vai mudar a tua história. E quanto mais ele clamava, eles pediam para que ele se calasse. Até que o quarto aspecto diz o tema da mensagem dessa noite: o que fez Jesus parar? O porquê Jesus parou? Por que Jesus parou? Sabe por que Jesus parou? Porque alguém estava clamando. Está entendendo? Está entendendo? A Bíblia diz que Jesus parou. Em Marcos capítulo 5, versículo 30, a Bíblia diz que: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saiu, voltou-se para a multidão, ou parou, e disse: quem me tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu? A mulher do fluxo de sangue, ela andando pelo meio da multidão, ela toca na orla de Jesus. Quando ela toca, das vestes do mestre sai virtude. Ele para e diz: espera aí, alguém me tocou. Quem me tocou? E alguém diz: mestre, a multidão te oprime, te apertas, e tu pergunta: quem te tocou? Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. A mulher do fluxo de sangue fez Jesus parar. O cego Bartimeu, através do seu clamor, fez Jesus parar. Como anda a tua fé? Como anda a tua confiança em Deus? Você tem fé o suficiente para fazer Jesus parar para você nessa noite? Você crê que Jesus pode parar nessa noite para colocar um ponto final neste problema? Você crê que Jesus pode parar nessa noite para olhar para a terra e dizer: tem alguém clamando a mim, eu vou responder a ele, porque eu disse na palavra: clama a mim e responder-te-ei. É Deus falando nessa noite. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Quando Jesus para, a multidão entra em desespero. Como assim? A gente está aqui faz tempo acompanhando ele, ele não parou para a gente, e o camarada está gritando, ele está dizendo para parar. Quando Jesus para, ele olha e diz: chama-no.
Jesus mandou chamar. Jesus mandou chamar. Jesus mandou chamar. Quem sabe você estava em casa hoje falando: Senhor, eu estou na luta tão grande, no problema tão grande, numa angústia tão grande, numa aflição tão grande, um problema tão grande, um deserto tão grande, uma angústia tão grande, uma aflição tão grande, uma tristeza tão grande, uma fraqueza tão grande. Mas quando você estava falando isso para Deus, o Senhor, o Deus da Bíblia, mandou chamar você. Esta vontade de ouvir a palavra, de vir à casa do Senhor, de assistir a palavra, é Deus dizendo: mandei te chamar porque eu quero falar com você. Você está aqui nessa noite porque o Mestre mandou chamar você. Você está vendo esta palavra nessa noite, da casa, do quarto, da sala, da varanda, do trabalho, porque o Senhor mandou chamar você para falar com você nessa noite. Porque quando Ele manda chamar o cego, Ele olha para ele e diz: que queres que eu te faça? Olha a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Pega a reflexão da palavra dessa noite. Eu venho dessa noite de terça-feira, de louvor e palavra, para profetizar na tua vida. O Deus da Bíblia manda te perguntar: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É libertação na tua história, é libertação dos teus filhos, é libertação do teu esposo, é a cura na saúde, é a porta de emprego. O Deus da Bíblia manda te dizer que aquele que pede recebe, o que procura encontra, o que bate abre se usar. Vai acontecer milagre nessa noite. Ulisterei facinho terra, o labaxando é praia sobrana. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Ele está indo até o encontro para fazer milagres acontecer, para a glória do seu santo nome. E ele, diante de Jesus, ouvindo a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça, filho? E ele diz: Mestre, Senhor, que eu veja. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. E na mesma hora ele começou a enxergar e seguiu a eles pelo caminho. Olha a diferença: sem Jesus, beira de caminho; sem propósito com Deus, beira de caminho; sem fidelidade e compromisso com Deus, beira de caminho; sem unção de Deus, beira de caminho; sem milagre, beira de caminho; sem propósito, beira de caminho. Mas depois que o milagre aconteceu, ele passou a enxergar e seguiu a Jesus pelo caminho. No caminho, ele foi com o Senhor pelo caminho. Através da fé, através da perseverança, através da determinação, Bartimeu fez com que Jesus parasse. Por que Jesus parou? Jesus parou por conta que alguém estava clamando por ele. Eu vou terminar dizendo para você: se fosse nos dias de hoje, o diabo olhando de longe, pastor Edilson, Satanás, a antiga serpente, olhando de longe, Jesus vai andando juntamente com os discípulos, missionária Terezinha, a multidão está acompanhando ele, irmão Assis, e de repente o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine Satanás olhando e dizendo: cala a boca, rapaz, ele não vai te escutar, ele não vai te ouvir. E mais alto ele clamando: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagine que naquele momento Jesus parou. Jesus, irmão, me ajude a pregar. Jesus, e quando Jesus para, imagine Satanás e os demônios em um coral cantando aquela musiquinha e dizendo assim para Jesus: por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Imagina Jesus olhando e dizendo: Satanás, eu parei porque milagre vai acontecer. Eu parei porque o cego vai enxergar. Eu parei porque a resposta eu vou dar para ele agora. Recebe o teu milagre em nome de Jesus. Jesus parou para fazer milagre acontecer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em outras palavras, olha aqui para mim. Eu creio que nessa noite Jesus parou para fazer coisas grandes na tua vida. E se alguém te perguntasse por que Jesus parou, você responderia: ele parou por minha causa. Ele parou para ouvir a minha oração. Ele parou para ouvir o meu clamor. Ele parou para responder a minha petição. Ele parou para fazer um milagre acontecer na minha vida. Aonde você estiver agora, recebe da parte do Deus da Bíblia o seu milagre. Seja renovado, seja fortalecido. Recebe a presença de Deus nessa noite. Arabashore menderebas. Tuica plai